Graças a Deus. Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Você pode voltar para o teu lugar, fica à vontade. Feche os teus olhos. Pai querido, meu Deus amado, somos gratos, Deus, somos muito gratos, Senhor Deus. Nos alegramos, Pai, por esta noite, Senhor, por podermos estar na Tua presença, Deus, por termos liberdade, Deus, de caminhar, de andar, de ir e vir, meu Deus. Ó Pai querido, e principalmente, Deus, de ter um lugar, Pai, onde nós possamos nos encontrar contigo, Deus. Ó Pai querido, um local, Pai, onde juntos, como igreja, Senhor, nos reunimos, Pai. Ó Deus, para louvar o Teu santo nome, para engrandecer Teu santo nome, para dizer, meu Deus, que Tu és tudo para nós, Pai. Nós queremos a Tua palavra, nós queremos a Tua orientação. Ó Pai querido, seja, Senhor Deus eterno, Pai querido, exaltado nessa noite, Pai. Tua é a honra, Tua é a glória, Teu é o poder eternamente, Pai. Fala aos nossos corações, ensina-nos, Senhor Deus, ensina-nos, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, irmãos? Que bom a gente estar na presença do Senhor, que bom a gente começar um culto, adorando a Deus, recebendo profecias, recebendo, e Deus recebendo o nosso louvor e nossa adoração, nós nos colocando, nos prostrando diante dEle. Isso é muito bom, maravilhoso. O tema dessa noite: nele vivemos, nos movemos e existimos. Peço que o irmão coloque para mim Atos 17, vamos a partir do versículo 16, por favor. Tem alguma coisa aqui meio estranha aqui no retorno, aqui, viu, irmão? Meio xoxo. Amém? Atos 17, 16. Enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. 17. E sobre este tema dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios, obedientes a Deus, bem como na praça principal diariamente, a todos aqueles que ali estivessem. 18. Então, alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que deseja comunicar este tagarela? Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Próximo. Por esta razão, o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhes questionaram: pode revelar-nos que nova doutrina é essa sobre a qual disseras? 20. Pois estás nos apresentando pensamentos estranhos e desejamos compreender o significado de tais ideias. Por enquanto até aqui, depois a gente vai até o 28, amém? Glória a Deus. É interessante a gente entender que Deus levanta homens, levantou e levanta também nessa geração, homens preparados por Deus para pregar as boas novas, para ir em lugares onde muitos não foram, muitos não puderam ir. E nessa noite eu quero dizer que você pode ser um deles, amém? Amém? Paulo, contando um pouco da história do tema que Deus colocou no meu coração,
e sobre o que nós falaremos nessa noite. Eu preciso contar um pouco do ambiente onde tudo aconteceu. Paulo, ele vai até Atenas, e ele está esperando ali a chegada de Silas e de Timóteo. E Atenas era uma grande cidade na Grécia, uma grande cidade onde a gente vê que ali se reuniam muitos filósofos, muitos pensadores, muitos cientistas políticos da época. A Grécia era um local onde as ideias eram explanadas, onde as ideias elas podiam ser manifestas, porque as pessoas ouviam e tentavam compreender, e cada um expunha suas ideias. Era um local que fervilhava assim intelectualmente. Atenas era uma das maiores cidades da Grécia. Ela tinha um templo para a deusa Atenas, uma estátua muito grande da deusa Atenas, que depois passou a se chamar Diana, porque os romanos haviam tomado, há muitos anos já tinham se tomado posse de toda aquela região, e as doutrinas romanas também se misturaram com as doutrinas gregas, e formaram o ambiente, histórico dessa palavra que a gente vai ministrar nessa noite. E ali, Paulo vai até Atenas e começa a pregar, como era de costume dele. Ele vai até as sinagogas, ele prega nas sinagogas, ele prega nas praças, E algumas pessoas começaram a prestar atenção naquilo que Paulo dizia. Paulo pregava sobre Jesus, e Jesus ressurreto, A ressurreição de Jesus, e aquilo para eles era algo muito estranho, era algo muito diferente, porque eles jamais tinham ouvido falar nisso. Ali era uma terra chamada era um local pagão. O que é um local pagão? Um local pagão o que é o paganismo? É falta de Deus, é não crer em Deus, ou ter muitos deuses, ou não acreditar, ou ter deuses demais. No caso, eles tinham deuses demais, e eles filosofavam tentando entender a Deus. Eles argumentavam entre eles, tentando entender a natureza, tentando entender o porquê da existência humana. Eles questionavam isso, eles tinham esses questionamentos, eles tinham sede de conhecimento, e erravam, porque não conheciam a Deus. Amém? Está entendendo? Próximo, por favor. Porquanto cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outros assuntos, senão em falar e procurar saber as últimas novidades. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou. Bom, algumas pessoas então viram Paulo pregar nas praças, e aí um grupo deles, na verdade dois representantes de dois grupos filosóficos da época, chegaram até Paulo e falaram: os epicureus e os estoicos. É interessante a gente saber que os epicureus, eles acreditavam, olha como é que são as coisas, acreditavam que um Deus ou vários deuses criaram a humanidade e todas as coisas como elas são, que um Deus ou vários deuses criaram todas as coisas, só que eles criaram e foram embora, e deixaram relegada a sua sorte. Não, vocês cuidem, eu criei, vocês cuidem. Isso era o pensamento filosófico deles, certo? E os estoicos, eles pensavam diferente um pouco. Eles pensavam que havia uma inteligência no universo, que havia uma razão no universo, uma inteligência que governava todas as coisas. Então tudo que acontecia porque tinha uma razão. Se você tropeçava, porque houve uma razão para você tropeçar. Se você caísse, é porque houve uma razão para você cair. Se você batesse com o carro, é porque havia uma razão, aquilo fazia parte de um propósito. Então cada um tinha seus pensamentos. Eles viram Paulo pregar, falaram: Paulo, tem um lugar que é um auditório,
onde nós nos encontramos e debatemos. E eles convidaram Paulo, para Paulo ir até aquele local, que era um local que a elite, né, a classe intelectual ali se encontrava. Ele foi convidado. Ele está saindo de pregar em praça e sinagoga, ele vai pregar num local onde os filósofos gregos se encontravam para debater. Olha como é que é. Deus coloca a gente diante de reis, de governantes, para falar da palavra dele. Aquele que tem um pensamento puro, que segue, que tem a firmeza de propósito, aquele que tem, né, a verdade está contida nele. Deus pode te levar a pregar diante de governadores, de presidentes, de reis. E Paulo estava ali diante de uma elite, de uma classe, né, especial dos gregos ali pregando. E ele começa a pregar. Caros atenienses, percebo que sobre todos os aspectos sois muitíssimo religiosos. Já chamou os caras de religiosos, né? Próximo. Pois, caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. Ele chama eles de ignorante, né? Ignorância, no caso, é falta de conhecimento, né? E só que Paulo, ele é um cara que ele usa da unção que Deus deu a ele com sabedoria. Paulo é uma pessoa que estudou aos pés de Gamaliel, segundo a gente lê nas Escrituras. É uma pessoa que foi instruído, judeu de judeus, ele se diz, judeu de judeus. Foi uma pessoa que foi instruída pelo sumo sacerdote, por pessoas da mais alta índole também. O conhecimento de Paulo é muito grande. Ele é um judeu, mas ele tem uma cidadania romana também. Ele é uma pessoa que tem muito entendimento e muito conhecimento, né? Paulo voou. Eu quero dizer que você, meu jovem, que está aqui, ou que tem planos, que tem sonhos de cursar uma faculdade, de estudar, eu quero te incentivar a fazer isso mesmo. Eu quero que você faça isso, que você seja um médico, que você seja um advogado, que você seja um juiz, que você cresça mesmo em todo o conhecimento, para que você possa utilizar aquilo que Deus der a você, seja um médico, seja um comerciante, tudo aquilo que Deus colocar nas tuas mãos, você acabe usando para um bem maior, que é propagar a palavra de Deus e levar a salvação aos perdidos, amém? Paulo, ele é um tipo de pessoa que nós conhecemos a história do filho pródigo. Nós vemos que tem um filho que ele teve asas. O pai dele deu asas para ele, deu liberdade para ele. Como nós cantamos aqui, Deus deu liberdade para ele. Ele podia fazer o que ele quisesse da liberdade dele. Ele saiu, mas ele podia ter ido e voltado numa boa, e não voltado como ele voltou depois. Eu quero dizer para você, meu jovem, você pode sair, estudar, fazer o que você precisa fazer, mas você tem que saber que você tem uma casa, que você tem um porto seguro, um lugar que você tem que voltar, que é a tua igreja, que é a tua congregação, que é o lugar onde você se reúne, que são seus pastores, seus líderes. Amém? Está me entendendo? Amém? O outro irmão não, ele tinha ali um porto seguro, só que ele não tinha asas. Ele mesmo procurou não ter. Ele preferiu ficar preso ali dentro. Não preso, mas ele preferiu ficar ali dentro daquele mundinho dele, do quadradinho dele, do círculozinho dele ali, de uma zona de conforto. Ele preferiu ficar ali, né? Eu não estou dizendo que a desobediência do filho pródigo foi boa, não. Ela não foi boa, mas a liberdade que Deus nos dá e o pai deu ao filho, essa é uma coisa boa. E a gente tem essa liberdade. Nós cantamos aqui agora, nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Amém? Onde eu estava?
Muito bem. E Paulo, por que eu estava falando sobre isso? Porque Paulo, a gente precisa ter sabedoria para pregar. Por isso que eu disse que a gente precisa aprender, estudar, ter interesse em conhecer novas coisas, né? Conhecer o mundo, conhecer as coisas, sem perder a essência. Paulo não perdeu jamais a essência, mas ele começa a falar com os gregos, com os filósofos, diante de uma plateia, né, ali em um plenário, né, vamos dizer assim, num local ali de reunião. Ele começa a falar, mas ele não começa a falar, ele não fala sobre de Moisés, de Jacó, né, de Abraão, né, ele não começa a falar, né, dos profetas, ele não começa a falar isso, ele começa a usar, então ele usa aquilo que ele tem conhecimento do povo pelo qual ele foi pregar. Então às vezes a gente vai pregar para uma pessoa, não adianta a gente chegar lá e você precisa se arrepender, não, você precisa entender o contexto da vida dela, como é que ela vive, o que ela pensa, né? E Paulo faz isso, ele vai com sabedoria, até porque Deus é muito mais do que nós imaginamos e pensamos. Ele não pode ser explicado. Não é possível nós colocarmos Deus numa mesa de cirurgia e dissecarmos Deus, fazer um estudo sobre Deus. Isso é impossível. Não é possível, e Paulo tem essa consciência, né? Enquanto os gregos tentam encontrar ali adjetivos e explicar, Paulo não, ele entende que isso não é possível, porque Deus não tem tamanho, Deus não tem limite. Nós aprendemos a ver Deus através daquela figura, né, de Leonardo da Vinci no teto, na capela. Nós vemos um homem, né, cabelos grisalhos, forte, né, tocando a criação. Então aquilo ficou impregnado na nossa mente, que é um velho, né, um homem, um velho, um senhor de idade, e Deus não é isso. E na verdade Deus não é isso. Deus é muito mais do que nós possamos pensar ou imaginar. É algo que está muito além da nossa compreensão. Até eu aqui está explanando isso, já estou errado de tentar fazer isso, porque é inexplicável, é inimaginável, incompreensível. Entende isso? Paulo começa a apresentar, então, aos gregos, aquele que é Deus. Paulo percebeu, e Paulo conhecia os profetas, os poetas, né, os escritores gregos, e era um povo tão pagão, para você ter uma ideia, que eles tinham diversos deuses, e para não correr o risco de esquecer algum deus, eles criaram um deus desconhecido. Colocaram lá uma estátua, sei lá o que era aquilo lá, ao Deus desconhecido. E Paulo fala assim, está vendo esse Deus aqui que vocês não conhecem? É esses que eu quero apresentar a vocês nessa noite, amém? Próximo. Ele começa a dizer, o Deus que criou o universo e tudo que nele existe, é Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Deus não precisa de ajuda, não precisa de santuários produzidos por homens. Ele está dizendo para aqueles pagãos, não precisa de estátua, não precisa de templo, não precisa de farofa, não precisa de encruzilhada, não precisa de jejum, não precisa de campanhas, não precisa de nada disso, ele não precisa ser servido por homens, ele não precisa ser servido por homens, ele não precisa que o homem construa para ele lugar, porque ele é Deus, amém? É muito maior do que tudo, e ele está explicando aos gregos, não existe lugar, não existe santuário, ele não é servido por mãos humanas, ele não necessita de habitação humana, ele não precisa de nada, ele é Senhor dos céus e da terra. 25. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida,
o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Ele está dizendo para eles: esse Deus criou a humanidade, e Ele criou todos os homens, e Ele criou e determinou os lugares, que tipos de povos seriam, como seriam, quais as características. Deus determinou todas as coisas. Isso para os gregos era um negócio assim que era um tapa, um choque de realidade que eles jamais tinham ouvido. Aquilo soava no ouvido deles assim como algo espantoso, maravilhoso. Assim como também deve ser para nós, né? Tudo isso, a gente parar para pensar em Deus, e toda a beleza, e toda a glória, né? E todo o poder que Ele tem sobre as nossas vidas, toda a autoridade que Ele tem, isso também para nós tem que ser algo maravilhoso. Nós somos, às vezes estamos ficando muito chatos, nós deixamos de cair, nos derramar, né? Chorar, sentir a presença de Deus, nos admirar em Deus. Parece que nós vamos nos acostumando com um milagre aqui, uma bênção ali, um milagre aqui, e nós já não nos impactamos mais. Nós precisamos aprender e deixar ser impactados pela presença de Deus, pela glória de Deus, pelo poder de Deus nas nossas vidas, irmãos, amém? Próximo. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse. Provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Ele está dizendo: olha, Deus na verdade Ele não está distante, Ele está muito perto, mas Ele se deixa há um mistério para que haja no coração de vocês e no desejo de vocês a vontade de conhecer a Deus. Você está entendendo? Ele quer que você deseje, que seja algo que venha de dentro de mim e de você, o desejo de conhecer a Deus. Ele poderia simplesmente se manifestar e se dar a conhecer e mostrar todos os mistérios que existem, que foram criados, que Ele deixou, mas não, Ele quer que a gente busque. Ele deixou tateando, procurando. Ele quer ver. De graça é muito fácil, irmãos, né? Tudo muito que vem assim, a gente não dá valor. E a gente, para dar valor numa coisa, a gente precisa buscar e procurar e querer, não é? A mulher perdeu a dracma na casa dela, ela varreu tudo, ela procurou, ela buscou diligentemente. Deus quer isso, que a gente venha buscar a Deus com desejo de conhecê-lo, não apenas por conhecer, mas querendo algo mais, muito mais. Ele poderia muito bem se manifestar a nós e explicar todas as coisas, mas não é assim que funcionam as coisas. Ele quer que você e eu o busquemos, estejamos atrás dele. Tem um livro que chama Caçadores de Deus, é maravilhoso, e nós temos que ser caçadores de Deus. Nós podemos encontrá-lo a todo momento, mas nós temos que desejar, querer mais e mais conhecer a Ele. Amém, amados? 17, 28. Pois nele vivemos, nos movimentamos ou nos movemos e existimos, como declararam alguns dos vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Paulo começa a dizer para ele: olha, dele, de Deus, em Deus, nós vivemos, nós nos movemos
e nós existimos. Assim como alguns poetas de vocês já disseram anteriormente. Paulo conhece a literatura da época. Ele conhece os livros. Ele está dizendo, vocês mesmos já conheciam esse Deus, só que vocês não sabiam que esse Deus é o Deus que eu estou aqui nessa noite pregando para você. Obrigado, querido. Mas vocês não conheciam esse Deus que eu estou pregando para vocês. E nessa noite eu estou trazendo Ele para você. Porque nele nós vivemos. Sabe o que é viver em Deus? Outro dia, estavam tocando louvor, acho que foi domingo passado, se eu não me engano. Jardim Secreto. É isso? Hã? Lugar secreto. Lugar secreto. Um cântico maravilhoso. Eu abaixei minha cabeça ali, aquilo me pegou. Eu tive uma visão. Não vou dizer que foi uma visão celestial, uma visão assim do Espírito. Talvez tenha sido algo da minha alma mesmo, um desejo do meu coração. E eu vi assim dentro dos meus pensamentos, eu via Adão e Eva voltando para o jardim do Éden, chegando até a porta, assim meio receosos. Eles chegaram até a porta, eu via isso nos meus pensamentos ali. Eles chegaram até o portão, e nós sabemos que Deus colocou um anjo poderoso ali para impedir que alguém entrasse. Mas esse anjo, ele abre o portão, num gesto de reverência, ele, pode entrar. O pecado de vocês já foi pago pelo sangue de Jesus Cristo. Olha que doideira. O pecado de vocês já foi pago. Não há nada mais que impeça de vocês viverem neste ambiente. Porque Adão e Eva, eles não perderam a Deus. Eles não perderam a Deus. Tanto é que Abel e Caim, eles ofereceram ofertas a Deus. Então, o contato com Deus, eles não perderam. O que eles perderam foi o ambiente. E eu via nessa visão, eles chegando até a porta. Aí Adão olha para Eva, felizes, eles podem entrar. Primeira coisa que eles fazem, eles tiram as roupas. Olha que doideira, eles tiram a roupa, ficam completamente nus e entram, porque eles já não precisam mais daquilo. Eles não precisam mais dessas vestes que era aqui do mundo, mas eles estão de volta ao local de origem deles, local onde jamais poderiam ter saído. Isso é uma visão, tá certo, irmãos? Isso não é uma blasfêmia, não é uma heresia, nada. Foi apenas um pensamento meu. Foi algo que veio no meu coração. E eles passam pelo centro do jardim. Eles caminham, eles vão até ali, o jardim vê o centro, comem do fruto da árvore da vida. Aí eles olham e falam assim, olha aqui o lugar onde nós caímos. E legal é que eles falam onde nós caímos e não o que nos derrubou. Eles reconhecem que aquilo foi um erro deles e que jamais eles fariam aquilo de novo. Eles caminham e vão até o local onde Deus os encontrava sempre na viração do dia, e ali eles ficam aguardando a vinda de seu Pai e seu Senhor. Olha que doideira. Nele, em Deus, nós vivemos. É como Deus é o nosso próprio ambiente, é o nosso ser, nós sermos, nós vivemos. Ele está em nós porque Ele soprou em nós um fôlego de vida, amém? Amém? É como a água e o peixe. O peixe vive dentro da água. A água é o ambiente dele. Se você tirar o peixe da água, ele morre. Nós também. Nós temos assim, nós existimos e nos movemos, nós vivemos no ambiente onde há o ar. Se tirar o ar de nós, nós morremos. Deus é o lugar onde nós vivemos. Deus é o ambiente
que nós vivemos em Deus, e é uma doideira porque Ele vive dentro de nós, e nós vivemos dentro dEle. Então é algo muito maior do que os nossos pensamentos, o nosso entendimento. É muito difícil de conseguir entender isso. Como pode ser? Eu estudei algumas coisas, e uma das palavras que mais se parece, quando Moisés pergunta a Deus: mas quem é o Senhor? Quem eu vou dizer que é o Senhor, para que Faraó liberte o povo? Deus diz: diga para eles: eu sou. Eu sou. Apenas diga isso: eu sou. E é interessante que a Adão foi dado autoridade para nomear todas as coisas, apóstolo. Mas o nome de Deus, Ele não teve autoridade para nomear. Ele teve autoridade para nomear todas as coisas da terra, mas o nome de Deus não. E eu estudei que em hebraico, o que mais se parece com a palavra eu sou, é isso aqui, ó. O som que mais se parece é o som do nosso respirar. Eu sou o ar que te dá vida, eu sou a essência da vida, eu sou a essência da vida, Ele é a própria vida que está em nós, e nós vivemos em Deus. Este é o lugar onde nós vivemos, em Deus, nele nós vivemos, é Ele que nos dá vida, é Ele que permite que eu e você legal aqui, for pensando assim em característica de Deus, né? Tentar explicar algo que é inexplicável, né? Nós vemos João, ele foi chamado, ele foi até a sala do trono, né? Ele foi até o lugar mais íntimo de Deus, local onde Ele governa toda a criação, todo o universo. Ele é levado para lá no capítulo 4, né? A gente vê que Paulo diz que ele fala assim: eu tive um conhecimento tão grande de Deus, eu fui levado ao terceiro céu. João, não sei nem qual céu que ele foi. João foi lá no íntimo mesmo, no centro de tudo, onde Deus governa o universo, né? Ele vai, ele vê o ambiente também, porque eu não consigo entender que Deus caiba num trono, certo? Então ele vai ver um ambiente, ele vê ali um trono, uma sala do trono, ele vê um ambiente, né? Ele vê ali um local como se fosse uma esmeralda, né? Cercada ali de arco-íris. Ele olha, vê 4 criaturas, 4 seres vivos, um ser com aparência de águia, um ser com aparência de touro, um ser com aparência de homem, um ser com aparência de águia, touro, homem, águia, touro, homem e leão, um ser com aparência de leão. Ele olha, vê 24 tronos, onde 24 anciões também devem ser poderosos ministros de Deus, que também devem governar. E esses 24 anciãos, eles se prostram diante de Deus, né? Eles colocam suas coroas. E João viu os 4 cavaleiros, João viu a besta, uma besta, outra besta, viu uma mulher sobre a lua, uma mulher vestida de sol. Ele vê, Deus mostra para ele as coisas que vão acontecer, e há um momento em que ele ouve, isso me intriga, ele ouve os 7 trovões também profetizarem, né? E ele começa a escrever, ele fala assim: para, João, guarda isso, isso você não vai escrever, esse você não vai revelar. Há mistérios que nem a João foram revelados, mas o Senhor está aqui nessa noite, e tem muita coisa que Ele quer revelar para mim e para você, meu amado. Basta buscá-lo, entender que nós vivemos nele, né? Que nós vivemos nele, viver nele,
viver nele, existir nele. Viver é uma coisa, existir é outra. Nele nos movemos. Paulo está dizendo, e nele nós nos movemos. E eu, quando penso em movimento, eu fui estudar algumas coisas também, e eu vi que tem muitos congressos de dança, são feitos com esse tema de, nele nós vivemos e nos movemos, porque a dança é algo de movimento, mas eu não consigo ver assim. Eu vejo, em Deus nós nos movemos, eu vejo como um tabuleiro de xadrez. Quantos aqui jogam xadrez, conhecem? Tabuleiro de xadrez, ele tem pedras brancas e pedras pretas. Um jogador que tem as pedras pretas e um que tem as pedras brancas, independente da cor, isso não tem nada a ver, mas ele tem ali 8 peões, que são os 8 soldados, ele tem 2 torres, ele tem 2 bispos, ele tem 2 cavalos, ele tem uma rainha, ele tem um rei. Tem os soldados que caminham numa só direção, tem os bispos que caminham nas diagonais, tem os cavalos que andam em L saltando, tem as torres que andam numa reta, para cima, para baixo, na horizontal, na vertical. Cada um tem o seu movimento, cada um tem o seu espaço, cada um tem o local onde ele pode chegar, cada um tem a sua influência, cada um tem a sua obra. Eu vejo que mover em Deus é entender que Deus, Ele move as coisas. E cada um dentro das suas características, cada um dentro do seu mandado, cada um dentro daquilo que ele foi criado para fazer. Cada um dentro da força que ele tem. Você, eu trabalho de uma maneira, o apóstolo trabalha de outra, a apóstola é outra maneira, ela caminha de um jeito, e Deus vai cuidando, todas as peças encaixando, trazendo para lá, trazendo para cá, movendo, colocando um peão aqui, um cavalo aqui, protege o rei, né? Não ataca aqui agora você recolhe, né? Eu vejo que nós nos movemos em Deus. Deus, Ele faz com que a gente se mova nele, e nós devemos aprender a nos mover em Deus. Nós vemos na Bíblia dezenas de exemplos, né? Abraão, sai da tua terra. Abraão sai da terra dele. Moisés, liberta meu povo. Moisés liberta o povo, né? Gideão, vai na tua força. Gideão vai naquela força e faz aquilo que ele tem que fazer. Cada um seguindo as ordens, cada um se movendo em Deus. E sempre que a gente faz as coisas de acordo com a vontade de Deus, essas coisas dão certas. Deus não abre portas, Ele abre uma porta. Ele abre uma porta, é um lugar que você vai ter que ir. Entenda isso, se você estiver na dúvida, você vai ter que pedir a Deus para Ele te dar entendimento. Qual é o lugar, para onde o Senhor deseja que eu vá, Pai? O que o Senhor deseja que eu faça, Senhor? Que maneira que o Senhor quer que eu haja, Pai? Como eu posso me envolver em Ti, ó Deus? Como eu posso me mover sem atrapalhar o outro, sem entrar na frente do outro, sem impedir o caminhar de outra pessoa, sem estar atrasando o lado de alguém, sem prejudicar alguém? Como que eu posso me mover? Se tiver alguém ali naquele lugar, não, você não pode ir ali, aqui não é para você. Eu não sei o que Deus está dizendo aí no teu coração, que maneira que Ele está trabalhando no teu coração, mas é algo que Ele está dizendo muito importante para a gente. Saber como nos mover em Deus, como obedecer a voz, como estar atento com os nossos ouvidos ao que Deus fala. Atento ao que Deus fala, atento. Você não pode vir para um culto aqui sem expectativas, sem querer buscar algo, sem querer ouvir a voz de Deus. Você não pode sair daqui e essa palavra ter entrado num ouvido e saído no outro. Não pode ser aquela semente jogada à beira do caminho. A palavra vem, mas se ela não gera entendimento, o diabo vem e toma a palavra. Ela precisa gerar entendimento dentro de mim e dentro de você. Toda palavra aqui lançada, ela tem um efeito. Ela vai ser eficaz naquilo que lhe apraz, mas é necessário que haja uma terra fértil para a palavra entrar.
Nele nos movemos, nele nós vivemos, nós somos, nele nos movemos e nele existimos. Deus, tem uma palavra para o Senhor, apóstolo. Você é sarça, você é a sarça ardente, você é uma sarça que deve arder continuamente, e essa é a diferença. Moisés, ele andava no deserto, e ele estava acostumado a ver sarça pegar fogo, porque pega fogo no deserto, no calor do deserto pega fogo. O problema é que chega à noite, cai a garoa e apaga, mas aquela sarça ela não se apagava há anos e anos e anos e anos, e esse fogo não se apaga dentro do teu coração, apóstolo. Este fogo não se apaga. Eu nunca vi o apóstolo, eu nunca vi ele esmorecer, eu nunca vi ele falar, vou desistir. Eu não sei, eu não vivo com ele, mas eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu não sei que alguém falar para mim que isso aconteceu em algum momento. Você é sarça, e você tem que continuar ardendo. Você tem que continuar ardendo, porque é através disso aí que as pessoas vão ver que há um Deus sobre a tua vida, há um Deus nesta igreja, há algo espetacular, algo sobrenatural que há na tua vida, nesse local, nesta igreja, nessa casa, neste ambiente aqui, porque não pode se apagar. Amém, apóstolo? E assim nós existir não é a mesma coisa do que viver. Existir fala de propósito. Existir fala de propósito. Eu esqueci de dizer, né? Eu estava falando aqui, eu já mudei um pouco de assunto quando eu falei de João. Coloque para mim 1 João 4,16. Com tudo aquilo que João viu, o melhor argumento que ele tem a dar com relação a Deus é o que? Deus é amor. Portanto, dessa forma conhecemos o amor de Deus, que o amor de Deus tem por nós, e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Em sendo Deus amor, e nós existindo em Deus, um relacionamento com Deus, ele tem que passar pelo relacionamento com os homens. Eu preciso relacionar-me com o meu irmão, e você precisa se relacionar comigo e com os seus irmãos em amor, sempre caminhando em amor, porque Deus é um amor. E se você quer se relacionar com Deus, primeiro se relacione com o teu irmão em amor. Amém? Ficou faltando eu falar sobre isso quando eu estava falando sobre ser, viver. Pulei porque eu comecei a falar das maravilhas que João viu. E existir fala de propósito. Viver é uma coisa, existir é outra. Viver, você vive independente. Agora, existir não. Existir é cumprir um propósito. Cada um de nós nasceu com um propósito. Não tem ninguém que não tenha um propósito, um objetivo que Deus te colocou. Deus não faz coisa gambiarra, né? Você não sabe, apóstolo, eu nasci de um estupro. Não foi sem a permissão de Deus que você nasceu. Você nasceu, mesmo que você nasceu de um estupro, você tem um propósito. Não sei qual, mas é o propósito. E cada um de nós tem um propósito no qual precisa cumprir. Eu fico vendo que aqui, né, muitas pessoas têm vindo aqui nos ensinam na terça-feira, e estamos sempre falando sobre ter um propósito.
Eu creio que a igreja precisa e é necessário que se levantem, né, obreiros, pessoas que tenham objetivos, né, de auxiliarem na obra do Senhor. Hoje, eu tenho o privilégio de, uma vez por mês, vir trazer e ministrar a palavra de Deus. Isso me deixa muito feliz. Mas, amados, eu conheço os meus limites e sei que eu dou um pouco de trabalho. Tem uns horários, tem algumas coisas que eu preciso fazer com mais cuidado. Mas se não fosse isso, meus amados, eu estava enfiado aqui no meio do louvor, estava enfiado no meio da multimídia, estava enfiado no meio dos jovens, entende? Há muito espaço, há muita coisa que eu e você podemos fazer, né, no evangelismo, correndo atrás das almas, trazendo pessoas para a igreja, visitando, cuidando, né, exercendo um ministério, muitos ministérios não precisam ser exercidos aqui em cima de um púlpito, mas você pode cuidar de pessoas, você pode levar alimento para aquele que precisa, você pode visitar o preso, você pode visitar o doente, você pode levar alimento a quem tem fome, água a quem tem sede, você pode levar a palavra àquele que está inconsolado, que precisa de um amor, você pode levar um abraço, você pode levar um carinho, você pode ser Deus, sendo amor, tendo cuidado e tendo zelo pelas pessoas. Amém, irmãos? Amém? Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E depois Paulo continua dizendo e fala sobre Jesus e dá uma lição para aqueles gregos, aqueles filósofos, né? E muitos deles se converteram a Deus, inclusive um dos diretores deste local, que é o Areópago. Se você conhecer a história, você vai ver que muitas coisas mudaram, né? Através de uma palavra, através de um homem com coragem, com determinação, com vontade de falar da palavra de Deus e explicar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é certo. Amém? Que a glória do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês, que nessa noite vocês sejam plenamente abençoados. Nós já houve um mover de Deus incrível aqui no começo deste culto, e aí a gente encerra com essa palavra para você meditar e trazer no teu coração, né? E exercitar e exercer um pouco daquilo que Deus deixou para mim e para você nessa noite. Amém? Deus os abençoe. Glória a Deus. Vamos nos pôr em pé, amados. Os amigos, aqueles que nos ouvem pela live. Que palavra tremenda da parte do nosso querido Deus. Porém, está caindo ouro. Olha as pedrinhas caindo. Não é heresia, viu? Porque se você olhar na tua mão, ela está cheia. Só para cair por terra todo o seu medo de que aqui o reino dos céus, ele está em movimento e continua sendo assim. Amém? Grande beijo no teu coração. Domingo, 19 horas. Fui. Com você.